Vamos salvar a nossa agenda de contatos de aniversário em um arquivo texto. Então eu tenho aqui todo o código que nós fizemos na aula anterior. Se você não viu a aula anterior, eu recomendo fortemente que você assista a aula anterior para entender o que nós já fizemos aqui. E agora nessa aula, então, nós vamos desenvolver o case 4. Perceba que a opção 4 é salvar. E aí nós vamos salvar todos os nossos contatos em um arquivo texto. A primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou criar aqui uma variável, um vetor de caracteres, para armazenar o nome do nosso arquivo. Então, char, eu vou chamar esse vetor de arquivo, será um vetor, e aqui dentro, então, eu já vou colocar o nome do nosso arquivo, que será agenda.txt. Feito isso, vamos então fazer um procedimento que vai receber o nosso vetor e vai escrever, vai salvar todos os nossos contatos em um arquivo texto. Void salvar, e aí o que eu preciso receber aqui? Eu preciso receber o meu vetor, contato, ponteiro para ponteiro, eu preciso receber a quantidade de contatos que eu tenho nesse vetor, e eu também preciso receber o nome do arquivo que eu quero criar ou abrir, um vetor de caracteres, que eu vou chamar aqui de arq. É o nome que eu acabei de criar lá na função main. Agora, o que a gente precisa fazer aqui? A primeira ação que a gente vai fazer é abrir ou criar esse arquivo aqui. Então, eu vou criar aqui uma variável do tipo file, asterisco, porque é um ponteiro, file, fopen. Se você não viu as aulas de manipulação de arquivo, eu vou deixar linkado aqui nos cards o link para playlist sobre arquivos em C, ok? Então, se você ficar meio confuso aí, confere lá as aulas sobre manipulação de arquivos. Tem diversas funções diferentes. Aqui a gente vai utilizar apenas algumas, ok? Então, qual o nome do arquivo que eu quero abrir? Arq, exatamente este que eu recebi aqui como parâmetro. Eu quero abrir esse arquivo em que modo? Para leitura, para escrita, para adicionar conteúdo? Na verdade, eu quero escrever. Então, este procedimento vai apenas salvar informações no arquivo. Então, eu quero abrir esse arquivo para escrita. Então, eu vou utilizar aqui o W de write em inglês. Agora, olha só, lembra dos nossos testes? Eu sempre preciso verificar se eu consegui abrir esse arquivo corretamente. Então, se esse teste for verdadeiro, se file for diferente de null, a gente vai fazer todo o processo de escrita aqui dentro. Contudo, pode ser que não seja possível abrir ou criar esse arquivo. Então, vamos imprimir uma mensagem para o usuário ter noção, ter conhecimento do que está acontecendo. Eu vou saltar linhas aqui, vou colocar uma tabulação e aí eu vou colocar aqui a seguinte mensagem: não foi possível abrir ou criar o arquivo. Pronto, vou colocar aqui o ponto e vírgula. E agora aqui dentro, então, eu vou fazer o processo de escrita nesse arquivo. Lembre-se que quando você está manipulando o arquivo, você escolhe o que você vai fazer, ok? Então você pode traçar estratégias para facilitar tanto a escrita quanto a leitura. Então, como nós temos um vetor de contatos e esse vetor pode ir aumentando de tamanho, lembrando, um vetor não é a melhor estrutura para o que a gente está fazendo aqui. O interessante aqui seria uma lista encadeada. Porém, uma lista encadeada é uma estrutura de dados dinâmica, ela pode crescer e diminuir ao longo do tempo. Nós veremos mais à frente aqui no nosso curso de programação. Como nós não vimos ainda estruturas dinâmicas, eu estou utilizando o vetor. Então, é interessante salvar no arquivo quantos contatos a gente tem no vetor. Então, a primeira coisa que eu vou escrever no meu arquivo é exatamente esse quant aqui, quantos contatos eu tenho no meu arquivo. Então, eu vou utilizar aqui a função fprintf, e aí em qual arquivo eu quero escrever? No meu arquivo file, que eu acabei de abrir. Que tipo de informação eu quero escrever? Eu quero escrever um número inteiro. Então, %d, de onde virá esse número inteiro? Da nossa variável quant. Então, essa linha vai escrever no arquivo quantos registros eu vou salvar no arquivo. Porém, olha só, detalhe extremamente importante. O computador só faz aquilo que você manda. O que eu mandei ele fazer aqui? Escrever um número inteiro. Então, ele vai escrever um número inteiro e vai ficar apontando para a mesma linha exatamente após esse número. E eu não quero isso, porque isso vai dificultar a leitura. Então, além do número inteiro, eu quero colocar uma quebra de linha. Eu vou escrever esse número inteiro e vou saltar para a linha seguinte, ok? Isso vai facilitar a nossa leitura. Agora, olha só, eu vou precisar de uma repetição, certo? Porque eu tenho vários contatos no meu vetor. Então, eu vou criar aqui uma variável inteira, int i, e vou colocar aqui agora uma repetição. For com i indo de 0 até menor que quant, com incremento de 1 em 1. E aqui dentro agora eu vou fazer então o processo de escrita de cada contato no nosso arquivo. A primeira informação que eu vou escrever vai ser um nome. Então, uma função muito simples para a gente escrever um texto em um arquivo é a função fputs. É essa função aqui. Então, a primeira informação que a função recebe é de onde virá o nome que eu quero escrever. Então, virá do nosso vetor C na posição i, seta
seta nome. E a segunda informação é em qual arquivo eu quero escrever. No arquivo file. Lembre-se o seguinte, o que nós temos aqui é um vetor de ponteiros, então é por isso que eu utilizo aqui a seta e não ponto, ok? Agora olha só, muita atenção aqui. FputS é F de file e S de string, vai escrever uma string nesse arquivo. Porém, é o mesmo caso aqui de cima. Eu quero escrever um texto e eu quero saltar uma linha, porque se eu colocar números na frente, isso vai dificultar o processo de leitura. Então eu preciso mandar saltar uma linha nesse arquivo. Essa função vai apenas escrever o texto. Como que eu mando saltar uma linha? Da mesma forma que como eu tenho o fputS para escrever uma string, eu tenho o fputC para escrever um caractere. Qual caractere eu quero escrever? Eu quero escrever uma quebra de linha. Em qual arquivo eu quero escrever a quebra de linha? No meu arquivo file. Então perceba, eu escrevo a quantidade de registro, salto uma linha, eu escrevo o nome, salto uma linha. O que eu vou fazer agora? Eu vou escrever 3 números, dia, mês e ano. Neste caso, então, a função fprintf facilita a nossa vida. Em qual arquivo eu quero escrever? No arquivo file. E agora eu preciso dizer aqui o padrão do que eu quero escrever. Então, olha só, eu quero escrever um número, que será o dia, espaço. Eu quero escrever outro número, que será um mês, espaço. Eu quero escrever outro número, que será o ano, e aí, novamente, eu quero saltar uma linha. E agora eu preciso dizer aqui de onde virão essas informações. C na posição I, seta, dia. C na posição I, seta, mês. E por último, C na posição I, seta, ano. Feito isso, eu tenho então a data escrita no nosso arquivo, com um espaço entre cada número e colocando uma quebra de linha no final. Terminamos? Não, ainda não. Um detalhe extremamente importante que está faltando aqui, perceba. Quando a repetição terminar, significa que eu escrevi toda a minha agenda no arquivo. O que está faltando agora? Fechar o nosso arquivo. Close, file. Feito isso, ok, agora sim eu fechei o nosso arquivo e finalizou o nosso procedimento salvar em arquivo. O que está faltando agora para a gente testar? Vir aqui no nosso main, na opção 4, e chamar o nosso procedimento salvar, passando a agenda que a gente deseja salvar, a quantidade de elementos que tem nessa agenda e o nome do nosso arquivo. Lembra que eu criei aqui a variável arquivo, que contém o nome do nosso arquivo? Então é essa variável que eu vou mandar aqui. Pronto. Feito isso, olha o que eu vou fazer. Eu vou diminuir aqui um pouco a interface e agora eu vou acessar a pasta do meu projeto, do CodeBlocks. Pronto. E agora eu vou arrastar essa abinha, vou colocar ela aqui. Eu já tenho aqui uma agenda.txt, eu vou deletar esse arquivo daqui. E agora vamos testar então o nosso programinha. Eu vou executar aqui o programa. Perceba que nós já temos aqui as opções. Deixa eu arrastar ele, aumentar aqui a nossa área. Pronto. Eu vou cadastrar Teresa de Jesus. Vou digitar aqui a data de aniversário. 2/7/1987. Vou cadastrar mais um. Marco Antônio. E o Marco Antônio nasceu em 7/11/1999. Vou pressionar Enter. Vou pressionar a opção 3 para imprimir. Então nós temos a Teresa de Jesus e o Marco Antônio. E agora eu vou testar então a opção 4 para salvar. E aí perceba que acabou de ser criado aqui a nossa agenda.txt. Eu vou pressionar a opção 0 para finalizar. E se eu abrir aqui agora agenda.txt, olha o que nós temos aqui. 2, o que significa o 2? Eu tenho 2 contatos. Eu tenho a Teresa com a data de nascimento e eu tenho o Marco Antônio com a sua data de nascimento. E aí, já deixou seu like nessa aula? Deixa seu like aí, vai, isso é muito importante, isso ajuda muito o canal. Se inscreva se você não é inscrito ainda. E na próxima aula nós vamos ver então como fazer a leitura desse arquivo aqui e preencher o vetor que nós temos aqui na nossa função main. Então, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula com a leitura do nosso arquivo.